Noite, e nós pedimos que vocês prestem bastante atenção na palavra do Senhor. A Bíblia diz que quem tem ouvidos ouçam o que diz o Espírito de Deus à igreja. E nós estamos aqui como igreja do Senhor, igreja que necessita de ouvir a voz do Senhor, igreja que tem passado lutas, mas não tem desistido das promessas do Senhor. E assim nós iremos abrir a Sagrada Escritura em Gênesis, capítulo 21, versículo 17, e que a igreja possa se colocar sobre os teus pés, e que a misericórdia do Senhor seja sobre nós, que o Senhor possa nos dar a divina revelação da palavra dele, daquilo que nós precisamos de ouvir na noite de hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ora. Gênesis capítulo 21, versículo 17, que nos diz assim: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhes: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Amém, igreja? Pode se assentar louvando ao nosso Deus. Na nossa caminhada, nós não entendemos os processos e às vezes nos encontramos em um deserto onde nós não pretendíamos passar pelo deserto. E nós estamos em um texto base, louvado seja o nome do Senhor, onde nos conta sobre uma família. E aqui também está uma família de Cristo Jesus. Uma família também que foi constituída com outras famílias, com outras culturas. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que havia um casal chamado Abrão e Sarai. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde Deus fechou a madre de Sarai. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que não podia ter mais filho, mas havia uma promessa do Senhor. Mas Sarai, ela com desespero, louvado seja o nome do Senhor, pede o seu esposo Abrão para que trouxesse uma serva, louvado seja o nome do Senhor, e que ele deitasse com ela para que fosse concebido um filho a Abraão, ou Abrão, né? Louvado seja o nome do Senhor. E assim aconteceu da mesma maneira que Sarai ali ordenou o seu esposo a deitar com aquela escrava, aquela egípcia, que se chamava Agar. E a Bíblia diz que nasceu-se o menino Ismael, que também é promessa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós queremos entrar no momento do processo, no momento da dificuldade que Agar passou quando ela foi ali, louvado seja o nome do Senhor, anunciada que ela iria embora. E a Bíblia diz que passou-se tempo, Deus concedeu um filho a Sara. Ainda com sua idade avançada, Deus concebeu um filho, Isaque, a Sara. E depois que Sara, ela teve um filho, a Bíblia diz que Ismael, um certo dia, estava zombando. E Sara ali não gostou da maneira que Ismael estava ali junto com Isaque. E Sara resolve chamar Abraão e dar uma ordem para que mandasse Agar e Ismael ir embora. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Abraão, com seu coração doído, que parecia ser mal aos olhos de Abraão, a atitude de Sara. Quer dizer,
Agar serviu a Sara até o dia que ela quis, que Sara quis. Nos dias de hoje, igreja, acontece isso conosco. Às vezes nós servimos e servimos. Fazemos e fazemos e fazemos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso para o ser humano. E às vezes o ser humano, ele decide nos desprezar. Que já estava tudo bem com Sara, ela teve um filho, não precisava mais ali daquela serva, daquela escrava. E ela resolveu que despedisse ela, aleluia, do meio da sua família. E às vezes nós também somos humilhados. Às vezes nós passamos por esse processo de grande humilhação dentro da nossa família. Porque Agar passou a ser família de Abraão e de Sara. Porque ela deu um filho a Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela estava fazendo parte daquela família. Ela estava servindo aquela família. E assim, igreja, nos dias de hoje, somos nós. Nós fazemos parte de uma família. E muitas das vezes a família nos despreza no momento que nós mais precisamos. Mas nós vemos nessa palavra um prover de Deus, um trabalhar de Deus, um agir de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão, mesmo ele vendo que era má aos olhos dele a atitude de Sara, mas o nosso Deus, ele disse para Abraão que não era mal aos olhos dele, que não olhasse com os olhos mal, porque era preciso, era necessário. Então o que é que nós precisamos entender nos dias de hoje? É que nós passamos pelos processos. Nós, muitas das vezes, nos encontramos em um deserto. E processo esse que nós não queremos passar. Nós queremos que tudo seja bem. Com certeza a serva, aquela escrava, estava tudo bem quando ela estava ali, fazendo parte da família de Abraão. Não tinha nenhuma preocupação. Estava ali para servir aquela família. E às vezes nós queremos nos comportar, igreja, com o comodismo. Queremos nos acomodar com a situação. E Agar nos traz uma palavra nessa noite para que nós saiamos do acomodismo. Porque muitas das vezes nós prostamos no processo, no deserto, e não queremos sair. E a Bíblia diz que Abraão, ele se levanta de madrugada e ali ele toma sobre si um pão, um odre de água e deu para Agar e Ismael para ali ir embora. E essa família não sabia para onde eles iriam. Foram para o deserto. E somos nós. Existem situações das nossas vidas que nós nos deparamos com Agar, sem uma direção. Ou em um deserto sem que tenhamos expectativa de superar essa dificuldade. Mas Deus nos mostra através dessa palavra, através desse menino. Louvado seja o nome do Senhor, porque o menino também nos chama a atenção. Essa mulher, Agar, nos traz também entender, igreja, que quando aquela água, aquele odre acabou, aquele pão acabou, o primeiro pensamento dela foi se afastar do filho. A Bíblia diz que ela sentou o seu filho em uma das árvores que estava ali em Beceba, se afastou-se para que ela morresse distante daquele menino. Mas a gente percebe que ela se preocupou só com ela. Ela não se preocupou com o menino. Ela poderia ter morrido, o que seria daquele menino? Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes somos nós. Quando nós estamos passando por tribulações, dificuldades, circunstâncias, nós não queremos olhar para o próximo. Nós só queremos olhar para o nosso próprio umbigo. Não nos preocupamos com o que vai acontecer com o nosso próximo. É quando nós nos deparamos em situação que desacreditamos das promessas do Senhor. Havia uma promessa de Deus. A promessa de Deus foi que
Ismael uma semente, uma nação. Louvado seja o nome do Senhor, que toda a semente de Abraão seria de grande nação. Então havia uma promessa, não era para ela se preocupar. Quando a Bíblia diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele que tudo ele fará. É preciso que nós confiamos no Senhor. E às vezes oramos, consagramos, jejuamos, vimos aos cultos, mas não temos a plena confiança daquilo que Deus ele tem falado. E Deus tem prometido portas abertas para a igreja. Deus tem prometido salvação. Deus tem prometido providência, porque Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Esse Deus que nós estamos aqui mencionando o nome dele, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus, a terra, as estrelas, a lua, o Deus que criou todos os seres viventes, ele é Deus. E ele é Deus que promete e cumpre. Mas para que o Senhor cumpre as promessas dele nas nossas vidas, é importante que nós realmente entregamos aquele problema ao Senhor, apresentamos aquela dificuldade e vamos confiar que logo, logo nós teremos uma resposta positiva da parte do Senhor. Mas o que aconteceu com Agar? Agar simplesmente se distanciou do seu filho para que ela morresse. E o filho também ia chegar ao ponto de morrer, porque não tinha pão, não tinha água. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher estava cega espiritualmente. Muitas das vezes nós ficamos cegos em meio a problemas, em meio às tribulações, perseguições. Há uma cegueira sobre os nossos olhos espirituais. Há uma surdez sobre os nossos ouvidos, que nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito, que nós não conseguimos enxergar a beleza da santidade do Senhor, do que Ele é grandioso e poderoso. E nós passamos por esse processo de humilhação, porque foi uma grande humilhação que Agar passou à igreja. Enquanto ela estava ali servindo, estava tudo bem. Mas o momento que chegou, que Sara olhou e disse: eu não preciso mais dela, mandou ir embora. E isso acontece nas nossas vidas. Às vezes nós só queremos: venha a nós, e o vosso reino nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa palavra nos traz uma grande reflexão para as nossas vidas. Aonde está a minha confiança? Aonde está a sua confiança? A igreja está passando pelo processo. Agar estava passando pelo processo de lapidação, pelo processo de aprendizagem, para que ela aprendesse que a dependência dela é de Deus. E às vezes nós acreditamos que nós dependemos do ser humano. Nós não dependemos, igreja, do ser humano. Nós dependemos de Deus. É Deus. Porque se o ser humano for fazer uma bondade para mim, se não for Deus no coração desse ser, não vai acontecer, igreja. É Deus que trabalha sobre o coração do homem. E a gente vê aqui, o próprio Deus disse: porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal os teus olhos acerca do moço, e acerca da tua serva, em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho dessa serva farei uma nação, portanto é a tua semente. É a tua semente. Igreja, a nossa semente, igreja, vai ser de grande nação. Aleluia. Ainda que pareça que tudo está dando errado, mas é mentira, tudo está no controle de Deus. Agar achou que estava ali, ela perdeu o controle da vida dela.
Deus. E às vezes nós erramos no meio da nossa caminhada. Quando nós estamos passando pelo processo, quando nós estamos no deserto, nós achamos que Deus esqueceu. Tira isso da nossa mente. Tira isso da sua mente, porque Deus jamais vai esquecer dos teus servos. Aleluia. Deus jamais vai esquecer das promessas dele, igreja. Somente deleita no Senhor, quer dizer, entrega no Senhor, confia nele, porque ele disse que ele vai fazer tudo, não é pela metade. Então o momento da humilhação não é o momento de você reivindicar, não é momento de você fazer perguntas, não é momento de você se justificar, mas é momento de você adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. E eu sou testemunha disso, igreja, por todas as humilhações que eu tenho passado. Aleluia. Deus, ele tem nos exaltado. Deus, ele tem mostrado a sua mão bondosa. Mesmo que nós não somos merecedores, o Senhor tem feito com que nós contemplamos o poder e a glória dele. E o nosso Deus, ele tem muito mais a fazer daquilo que você já tem contemplado. Deus tem muito mais. Porque a Bíblia diz isso, que o que Deus ele tem para mim e para você, os nossos ouvidos ainda não ouviram. Os nossos olhos ainda não contemplaram e nem subiu ao nosso coração. Imagina aí a grandeza de Deus, igreja, do que Ele tem para realizar nas nossas vidas. E todos os olhos verão e contemplarão a glória e o poder de Deus sobre nós. O momento da humilhação, igreja, não é, igreja, para você se recuar, para você parar, para você achar que vai morrer. Mas é o momento que você precisa entender que Deus vai sim entrar com providência. Ou seja, a providência já está sobre você, nos teus olhos. E nós vemos aqui, igreja, quando o anjo bradou e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus, Agar, desde o céu, e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ei, igreja, tem sempre alguém orando por nós. No momento que nós estamos passando pela dor, pelo desespero, pela aflição, aonde Jesus, ele disse que a terra dele, aleluia, ia passar pelas aflições. Mas ele disse: tenha bom ânimo, terra. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu venci o mundo. Isso o Senhor está declarando, que nós não temos mais o que vencer, porque Ele já venceu. A vitória já é constantemente nossa. É nossa, a vitória já é nossa. O poder de Deus é maior sobre nós. Maior é o que está conosco do que qualquer dificuldade, de qualquer situação. Maior é o nosso Deus. É onde o servo de Deus precisa estar na posição. Porque é muito fácil servir ao Senhor na abundância. É muito fácil servir ao Senhor quando está tudo bem. É tão fácil vir para a casa do Senhor quando o nosso coração está alegre. Mas o salmista Davi, ele diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Não significa, igreja, que é porque nós passamos por momentos difíceis durante o dia que eu preciso estar com meu coração triste, mas é preciso que a minha mente, o meu coração esteja voltado às coisas dos céus. Mesmo que pareça fisicamente, materialmente tudo triste,
precisa ser maior do que o meu coração. Porque o meu coração, a Bíblia diz que ele é enganoso. E nós precisamos declarar o nosso coração, que precisamos estar aqui nessa casa alegre, louvando ao Senhor, independente de que forma nós deixamos a nossa casa. Mas é nesse processo que nós apresentamos ao nosso Deus a nossa verdadeira adoração. E a Bíblia diz que o Senhor ainda está à procura dos verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. E os verdadeiros adoradores são aqueles que passam pelos processos e não reclamam, não murmuram. Louvado seja o nome do Senhor, mas permanece firme na rocha, porque rocha é Jesus Cristo. É Ele que segura sobre as nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E abriu Deus os olhos e viu o poço d'água. Igreja, Agar estava ali, achando que ela iria morrer. E logo o seu filho. Estava ali a providência de Deus nos olhos dela e ela não conseguia enxergar. Somos nós. A providência de Deus está na nossa frente. A providência de Deus está sobre este alto, sobre os céus. E nós não conseguimos enxergar o poder dele. Oh, Deus. E o anjo teve que bradar. Aquele menino teve que orar, chorar. E Deus ouviu a oração daquele menino. Aquela oração de simplicidade. Porque tem momentos das nossas vidas que nós não sabemos nem orar. Não temos nem palavras para nós expressarmos ao nosso Deus. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele é inexprimível. Ele ora por nós. Ele intercede por nós. E através das nossas lágrimas, o Senhor ele nos faz contemplar, aleluia, o poder do nosso Deus. E Deus fez essa mulher enxergar, porque todo o desespero ali caiu por terra. Toda aquela aflição, agonia. E nós, muitas das vezes, ficamos aflitas em certas situações. Achamos que não vamos mais conseguir sair dessa dificuldade. Mas o Senhor tem promessa. E os nossos filhos também. É de grande nação, igreja. Nós estamos fazendo a obra do Senhor. Os nossos filhos, nossos netos, os nossos bisnetos, tataranetos vão dar continuidade à obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos aprender, aleluia, a semear a boa semente, a semente da confiança em Deus. Que na noite de hoje nós possamos sim semear a semente da confiança. E podemos sim fazer com que através do nosso choro, as lágrimas, venham molhar essas sementes. E essas sementes, elas possam germinar, elas vão crescer, elas vão dar frutos. Louvado seja o nome do Senhor. E esses frutos serão para o nosso suprimento, serão para o nosso alimento espiritual. Então, como é importante, igreja, adorar o nosso Deus. Como é importante aquebrantar o nosso, na presença do nosso Deus, porque esse menino, ele chorou. As lágrimas desse menino comoveu o coração de Deus. As nossas lágrimas na presença do Senhor, quer seja ela lágrima talvez de dor, de desespero, ou lágrimas de adoradora, de adorador, aleluia. O Senhor, ele recolhe todas essas lágrimas. Aleluia. E ele faz com que essas lágrimas elas sejam transformadas em providência do Senhor. E pode ter certeza, igreja, que a providência de Deus está sobre a sua casa, aleluia. Está sobre o seu lar, está sobre a sua família. E Deus, ele nos levantou como uma grande nação.
Louvado seja o nome do Senhor. Todos, aleluia, não vão ficar de fora um sequer, igreja. A promessa do Senhor é salvar toda a nossa família. E nós vimos aqui que Deus fez com que essa família contemplasse a mão de Deus sobre ela. Aleluia. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém, igreja do Senhor. Então que nós possamos buscar cada vez mais em oração, não em desespero, mas em graça. Porque a graça de Deus nos basta. O desespero não vai nos ajudar a alcançar as promessas de Deus sobre nós. Não tem uma aqui sequer que não tem promessa de Deus. Todos têm promessa. Até aqueles que estão lá no mundo, há uma promessa de Deus de salvação. Mas é importante que nós demos ouvidos à palavra do nosso Deus. Porque cada vez mais nós vemos a igreja do Senhor passando pelo processo. E esse processo dói, esse processo machuca, mas esse processo tem sim um resultado positivo da parte do Senhor. O povo de Deus nunca será, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nunca o povo de Deus será destruído. Mas o povo de Deus será sempre mais do que vencedor. Porque o Senhor, Ele já contemplou a nossa dor, o nosso choro. E Ele já chorou. Ele já passou por toda aquela dificuldade naquele Calvário. Ele já levou sobre Ele tudo quanto foi de ruim. Ele levou sobre Ele. Para que hoje nós estivéssemos aqui nessa casa em adoração e glorificação ao nosso Deus. Então, igreja, que cada dia nós possamos nos achegar perto de Deus. A nossa carne, ela sente. A nossa carne, ela é frágil. Eu me sinto fragilizada muitas das vezes. Mas a minha fé é muito mais forte do que a minha carne. Porque a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Lembre-se disso. Não deixe a carne prevalecer, mas que venha prevalecer o Espírito de Deus sobre nós, igreja. Não deixe a carne desfalecer a sua fé, roubar a sua fé, a sua paz, que o Senhor já nos concedeu essa paz. Louvado seja o nome do nosso Deus, que ninguém pode arrancar de nós. Então que nós continuamos, louvado seja o nome do Senhor, marchando na presença dEle. Ainda que somos humilhados, mas não vamos deixar de fazer o bem, porque Agar só fez o bem para Sara. Louvado seja o nome do Senhor, para aquela família. E nós vamos continuar também fazendo o bem, mesmo que um dia não sejamos gratificados, porque nós não estamos aqui para sermos gratificados pelo homem, mas a nossa gratidão ao nosso Deus. E Deus, Ele vai recompensar de muitas bênçãos, de muitas vitórias sobre nós. E essa foi a palavra que Deus colocou ao nosso coração na noite de hoje, para que a igreja compreenda que é importante e necessário passar por esse processo, mas que nós sejamos aprovados passando por este processo. Amém, igreja? Aonde esse menino se deparou com a sua mãe em desespero, aflita, mas ele ali somente obedeceu, ficou debaixo daquela árvore, mas ele estava ali clamando. E o Senhor ouviu a voz daquele menino. Louvado seja o nome do Senhor. Deus também está ouvindo a nossa voz. Deus também está ouvindo o nosso clamor, a nossa oração. Louvado seja o nome do Senhor. E toda oração que Deus, Ele ouve, nós temos resposta. Amém, amados? Então, se nós já louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, e que o Espírito Santo de Deus, Ele possa falar muito mais, testificar no seu coração muito mais,
que cada dia nós possamos buscar a estar na presença do Senhor. Porque o dia que nós não vamos ao culto, igreja, nós sentimos muito. Nós sentimos a necessidade de como se fosse de tomar uma água. Sentimos sede. Sentimos fome. Isso é bom, igreja. Na sexta-feira não foi possível estar no culto. E eu ali senti sede, eu senti fome. Porque eu não fui no culto na sexta-feira. Me faltou algo. Eu senti vazia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque um dia que nós estamos na presença do Senhor, igreja, há muitas bênçãos sobre nós. Há livramentos, há portas abertas, há saúde, há cura, há restauração, há restituição, igreja. Porque a palavra de Deus é a palavra que muda, que transforma. É a palavra que faz, né, com que nós contemplamos o milagre do Senhor. E eu já agradeço essa oportunidade. Que Deus continue abençoando o pastor Fagner, que está aqui à frente deste trabalho, nessa